E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Livro de Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3. Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje para mais uma Paraxá que é uma porção semanal do estudo da Torá. Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, associados também aos livros de Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Hoje a Paraxá é Iitro, ou Jetro, excelência e posteridade, que está em Êxodo, capítulo 18, verso 1, até o capítulo 20, verso 26. Hoje são 11 de fevereiro de 2023, 20 de Shevat de 5.783, do calendário judaico, do calendário hebraico. Vamos a Paraxá. A Paraxá de hoje ela é dividida em 5 porções, em 5 partes, 5 capítulos, que são os seguintes. Onde fica o verdadeiro Monte Sinai? O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Deus fala a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, a lei oral. Esses são os tópicos que nós iremos tratar. E como a Paraxá de hoje, como a porção de hoje de Jetro diz respeito ao Monte Sinai, nós vamos começar com essa pergunta: onde que fica o verdadeiro Monte Sinai? Quais são os indícios que o Monte Sinai fica realmente onde nós vamos, visitamos, onde caravanas vão e visitam e sobem ao Monte Sinai e tem momentos de oração, tem momentos de clamor, acreditando que ali é o monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E por esse motivo, porque vamos falar nas tábuas da lei, vamos falar dos 10 mandamentos, é que nós vamos pontuar essa questão de onde está verdadeiramente o Monte Sinai. É o que nós acreditamos, é aquilo que eu acredito em função de tudo que eu já vi, que eu já estudei e que eu tenho aprendido ao longo desses anos. Vamos lá então. Olá, voltamos. Para identificar um local histórico, é necessário que os arqueólogos, historiadores, façam pesquisa no local, achem fragmentos, achem pedaços de porcelana, por exemplo, que identifica, através, muitas vezes, datação de carbono, aquele local como sendo de uma determinada época, de uma determinada civilização. E nisso nós vemos também na questão do Monte Sinai. Todos os lugares que são tidos como pontos históricos, que são tidos como pontos turísticos, né, principalmente em Israel, que são muitos pontos turísticos associados às escrituras sagradas, à Bíblia, foram frutos no passado de estudos de arqueólogos, de pesquisa, para montar a possibilidade mais verdadeira de que um local é aquele que está se dizendo que é. Por exemplo, se nós chegarmos no Monte do Templo, ao redor do Monte do Templo, nós vamos ver escavações da Torre de Davi, da cidade de Davi, do local onde acredita-se o túmulo de Davi, e isso tudo através de achados arqueológicos, através da história, onde cientistas e pessoas especialistas em suas áreas de aptidão, eles então escavando, eles então manuseando a terra e o local e os mapas antigos, eles identificam o local e sinalizam aquele local como sendo o local X, ou seja, como sendo o local da Torre de Davi, ou como sendo o local da cidade de Davi, ou então da cidade dos Levitas, que fica ali também nas mediações do Monte do Templo, né? Até porque eles tinham que ficar e morar perto do templo em função do sacrifício das suas rotinas de trabalho e seus turnos de trabalho. Então essas questões são baseadas pura e
simplesmente em questões científicas, em dados científicos, para chegar a uma conclusão. Então, quando se chega, por exemplo, como aconteceu há pouco tempo atrás, onde foram achadas moedas, né, do tempo dos reis, então a ciência identifica que aquele local foi moradia, foi um local de passagem, foi um local onde residia uma determinada população. E isso nós vemos em muitos lugares, como escritos uniformes, escritos em hebraico, identificando um determinado local através de uma cerâmica, como são lamparinas do tempo de Jesus, ou de tempos anteriores ao tempo de Jesus, como sendo aquele local um local onde viveu tal comunidade, como a questão de Massada. A história narra, nós vemos isso muito no Flávio Joséfos, narra o que aconteceu em Massada. E quando chegaram a Massada, os cientistas puderam olhar, os arqueólogos puderam olhar, e viram que realmente ali aconteceu o episódio de Massada, até porque eles acharam vários pedaços de barro com nome de pessoas que dá origem à história com H, de como as pessoas, a população que vivia em Massada, eles foram exterminados, como eles morreram, né? Então essas questões todas é que faz com que determinado lugar tenha veracidade. Não menos foi com a questão do Monte Sinai. Durante muito tempo entendeu-se que o Monte Sinai ficava na península do Egito, que também é chamada de Península do Sinai, que fica nas terras do Egito. E até hoje sobe caravanas e mais caravanas vão ali para lembrar, meditar, refletir sobre o episódio de Moisés no Monte Sinai. Todavia, há também indícios que o Monte Sinai não é ali, o Monte Sinai é na Arábia. E existe também não apenas fatos históricos e fatos arqueológicos de estrutura do local, de pedras, de pilares que foram encontrados, de altar de sacrifício que foram encontrados no Monte Sinai da Arábia, que enfatiza essa possibilidade, até porque os rabinos, eles entendem, os judeus praticantes, eles entendem que o Monte Sinai não é o Monte Sinai do Egito, na Península do Sinai, mas sim o Monte Sinai na Arábia, e por isso que eles não fazem peregrinação e nem sobem no Monte Sinai do Egito. Se eles fossem fazer peregrinação, eles fariam peregrinação no Monte Sinai da Arábia. Não fazem porque é proibido, porque não existe um acordo entre Israel e Arábia Saudita para que os judeus possam visitar esse local. Isso são pontos que nós vamos discutir a partir de agora. Vamos lá pelas páginas da Bíblia. Olá, voltamos. Então nós vemos, estamos caminhando na possibilidade de identificar mais precisamente onde fica o Monte Sinai. Primeiro nós vamos tentar passar para vocês a localização do Monte Sinai, que hoje é visto como sendo o Monte Sinai verdadeiro. Todavia há controvérsias quanto a isso, mas que caravanas e caravanas de todo o mundo vão a Israel e sobem ao Monte Sinai na Península do Sinai. A Península do Sinai é esse mapa que vocês vão ver agora, e ela fica na bifurcação entre o Mar de Suez, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Essas duas pernas de braço de mar, ela é que divide o Monte Sinai. O Monte Sinai ela fica ali naquela península, naquela pontinha, e de um lado você tem o canal de Suez, do outro lado você tem o canal de Aqaba. No canal de Suez é também conhecido como Mar Vermelho, e o Mar Vermelho é onde historicamente o povo egípcio de Israel atravessou para ir para o Monte Sinai. E a história e a tradição diz que eles atravessaram no Mar Vermelho. O Mar Vermelho abriu com a ordem de Moisés e com o poder
de Deus para que eles passassem e viessem até o Monte Sinai. E a tradição diz que o Monte Sinai é esse aí dessa península, mas só que existe uma outra possibilidade. Então, nós estamos falando do Monte Sinai, que hoje é visitado, que fica na Península do Sinai, que é o Monte Sinai que é aceito comumente pela tradição, que é o Monte Sinai. Todavia, os rabinos e os judeus praticantes identificam o Monte Sinai como ele estando na Arábia Saudita. E até ao chegar nas proximidades, nas cidades próximas ao Monte Sinai da Arábia Saudita, muitos andarilhos e muitos pessoas que conduzem as caravanas até esse Monte Sinai, eles falam do Monte Sinai de Moisés, o Jebel Mussá, que quer dizer justamente isso, o Monte Sinai de Moisés. Eles levam ao Monte Sinai da Arábia, que é esse que vocês estão vendo aí agora. Uma rocha partida ao meio e ao fundo uma cadeia de montanhas. E os rabinos têm essa identificação com o Monte Sinai da Arábia, todavia, como eu falei anteriormente, eles não podem ir lá em função de não ter um acordo de paz que permita essa peregrinação dos judeus, dos israelitas até o Monte Sinai da Arábia Saudita. Esse Monte Sinai da Arábia Saudita, ele está aí nesse mar que eu agora estou apresentando para vocês, e vocês vão ver que a Península do Sinai que nós vimos antes fica ali na bifurcação, naquela ponta onde tem ali Monte Sinai e Monte Horebe. Todavia, nós temos do outro lado do Golfo de Aquiba a terra de Midian. E a terra de Midian é um divisor de águas para a gente apontar exatamente onde ficava o Monte Sinai. Por quê? Porque quando Moisés matou um soldado egípcio por estar espancando um hebreu com chibatadas e batendo, porque era escravo, Moisés então toma a frente, mata esse soldado egípcio e foge. E ao fugir, a Bíblia conta que ele chegou até as terras de Midian. Então, as terras de Midian fica no lado oposto, do outro lado do Golfo de Aquiba, e não fica ali na península, onde hoje é conhecida como Península do Sinai. Então, as terras de Midian ficam nessa região marcada aí com o vermelho que vocês estão vendo. Então a gente vê o seguinte: quando Moisés chega ali nas terras de Midian, tem todo aquele episódio que ele chega em um poço de água, tem as filhas de Jetro, que era um sacerdote de Midian, ali naquela região, e as filhas dele tentando tirar a água. Chega alguns malfeitores tentando tomar o poço, então Moisés interfere, tem toda aquela história. O fato é que Moisés termina ficando na terra de Midian, casa-se com a filha de Jetro, com Zípora, e tem 3 filhos. Nesse interim, ele começa a ser pastor de ovelhas e passou ali 40 anos nas terras de Midian. Isso é muito importante, nas terras de Midian. E em uma dessas pastagens com a ovelha, uma ovelha se perde e vai até um monte, e ele sai atrás dessa ovelha, e chegando no local onde a ovelha está, e claro, a gente entende que essa ovelha foi divinamente encaminhada até esse arbusto, onde ele encontra um arbusto em chamas. O arbusto ele estava pegando fogo, mas não se queimava, apenas uma chama o envolvia. E Moisés, vendo aquilo, fica assustado. A primeira lição que nós tomamos a esse respeito diz respeito também a uma parábola que Jesus conta a respeito da ovelha perdida, que ele deixa as 99 ovelhas para buscar a ovelha
perdida. E foi isso que Moisés fez, ele deixou todas as ovelhas e foi buscar a ovelha perdida. Quando nós vamos buscar a ovelha perdida da casa de Jesus, aquelas pessoas que são salvas, como saímos em busca de pessoas para levar para Jesus, essa ovelha perdida, inevitavelmente nós temos um encontro com Deus, assim como Moisés teve. Por isso que é importante nós pegarmos o Evangelho e buscar a ovelha perdida, porque nesse momento nós teremos um encontro com Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse episódio, fazendo um entrelaçamento com a parábola de Jesus. E ali no Monte Sinai da Arábia, na região de Midian, Moisés tem essa experiência e quando ele volta transformado com já a diretiva de Deus para ir buscar o seu povo do Egito, tirá-lo do Egito. E ao fazer isso e saindo do Egito, ele se encontra no deserto, já tinha ultrapassado o Mar Vermelho, entre o Mar Vermelho, ali mais ou menos no meio do deserto do Egito, e a terra de Midian. Nesse momento, Jetro sai ao seu encontro com sua esposa e filhos e vai levar até Moisés. Lá, eles conversam e Jetro vê uma pressão muito grande em cima de Moisés, em função de Moisés estar julgando todo o povo. Então, o que é que Moisés fazia? O sol nascia, Moisés então sentava à porta da sua tenda e ia julgar as causas do povo. Todo mundo que tinha uma causa, algum problema, alguma dificuldade, algum atrito com o seu vizinho ou com alguém em função de alguma coisa, ou porque uma ovelha saiu de um cercado e foi para outro e essa pessoa tomou posse. Então todas essas coisas, independente do que seja, era levada para Moisés tratar. Agora veja algo interessante, olha o peso que Moisés pegava. Eram 2 milhões de pessoas que estavam peregrinando no deserto. 2 milhões de pessoas, porque no Egito, lá com Faraó como escravo, existiam 8 milhões de judeus. Isso está escrito nos livros, isso tem esses eventos estão registrados em livros de historiadores como Joséfo, inclusive no Talmud tem essas escritas, né? Eram 10 milhões de israelitas que estavam ali trabalhando como escravos. Desses 10 milhões, apenas 2 milhões saíram do Egito para ir à terra de Canaã. E 8 milhões ficaram lá, ou seja, 80% do povo de Israel preferiu ficar como escravo do que sair para ir atravessando o deserto até chegar à terra de Canaã, terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. O que a gente pode tirar de exemplo desse evento é que muitas pessoas que estão na igreja hoje não vão querer seguir a Jesus, vão preferir ficar nesse mundo, vão optar por esse mundo, vão apostatar da fé, vão se desligar, vão preferir ficar no Egito espiritual, que é o mundo que a gente vive, do que seguir o Senhor, porque seguir o Senhor, assim como seguir a Moisés pelo deserto, é uma trilha árdua, é uma trilha de dores, é uma trilha de sacrifícios, de negação muito grande, e nem todo mundo está disposto a isso, mesmo que o prêmio para isso seja estar na terra prometida, assim como os israelitas, que são uma figura de todo o povo de Deus hoje, ficaram a sua maioria, 80%, no Egito, preferindo o Egito e ser escravo, e mesmo sendo destruído, como foram todos os egípcios, a ponto de o Egito, a partir daquele momento, não se firmar nunca mais como um império. Eles preferiram isso do que sair. E desde que saíram, 2 milhões de pessoas estavam com Moisés, e Moisés tendo que julgar todas as causas. E aí a gente vê a importância, inclusive, dos 10 mandamentos, ou seja, das leis, da legalização daquilo que era legal, daquilo que era correto fazer, para reger toda a nação. Porque naquele momento, Israel, que era apenas um ajuntamento de pessoas, estavam sendo
construída, concebida como nação. E para ter uma nação tem que ter leis. E foi isso que eles foram fazer no Monte Sinai. E Moisés fazendo tudo aquilo, Jetro viu o peso que estava sobre as costas de Moisés. Então Jetro dá uma orientação a Moisés. Fala primeiro do que ele está fazendo, que era errado. Veja que foi um sacerdote de Midian, um sacerdote de um outro Deus, que chegou para Moisés, que tinha feito o que ele fez, mas ele estava tão embebecido e tão comprometido com o povo, que ele mesmo definiu julgar o povo um a um até o final da noite, final da tarde, né? E isso era de muita exaustão. E Jetro disse para Moisés o seguinte: Moisés, não faça isso, não faça mal a você mesmo. Você estabelece um grupo de 10 pessoas, embaixo desse grupo de 10 pessoas, um grupo de 100 pessoas, embaixo desse grupo de 100 pessoas, um grupo de 1000 pessoas. Então, esses 10, primeiro, cada um deles teria 10 pessoas, então 100 pessoas na segunda linha. Essas 100 pessoas na segunda linha, cada uma delas teria 10 pessoas na linha de baixo, para eles serem ordenados, para eles ser chefe desse outro grupo. Então você teria 100 pessoas nessa outra linha. Nessa outra linha, cada um teria 10, então você teria 1000. Então você teria um chefe que mandava em 10, que mandava em 100, que mandava em 1000. Dessa forma, ele cria o que nós chamamos hoje na administração, na verdade já de muito tempo, de organograma. Então Jetro ali institui, através de Moisés, a escola estruturalista de administração. Então tudo que nós vemos, de certa forma, em todas as ciências, nós vamos ver um encontro, nós vamos ver um ponto de conexão na Bíblia, como esse caso do organograma e da escola estruturalista. Ou seja, dessa forma, Moisés não precisava julgar todos os casos. O filtro ia passando, à medida que o problema fosse ficando mais difícil, ia passando para a camada superior, até chegar a Moisés, que ficava com os casos mais difíceis de ser julgado. Isso também nós vemos na própria questão judicial. Nós temos primeira, segunda e terceira instância. Então, na última instância era a instância que Moisés estava. Na última instância é a instância dos casos mais complicados, mais complexos, que envolve todo o grupo, são julgados. Então, Moisés também cria ali a questão das instâncias do judiciário. Então, tudo que diz respeito à justiça, tudo que diz respeito à administração, nós vamos encontrar pontos de conexões no Antigo Testamento. Até porque a Bíblia é o livro de leis mais antigo do mundo. Então, para você ter uma ideia, no Knesset, que é o parlamento israelita, quando eu estive lá, a gente encontra lá a cadeira dos legisladores lá de Israel, que são 70, e que eram 70 naquela época e continuam sendo 70 até o dia de hoje, e que legislam em função das mesmas leis que foram promulgadas lá no Monte Sinai até os dias de hoje. Então você vê o quanto a lei de Israel, ou o grupo de leis de Israel, é fortalecido, é base e praticamente imutável, que gera uma nação sólida. E a nação sólida se dá em função de leis que sejam muito bem construídas, como no caso dos Estados Unidos. As leis também lá são centenárias, né? E não são muito mexidas, não são muito alteradas, porque a lei ela regula, foi criada para regular as relações, e foi isso que Deus fez através dos 10 mandamentos, e que na verdade se desmembra em 613 leis, que são as 613 mitzvot, ou seja, 613 ordenamentos, além dos 10 que Moisés recebe nas 2 tábuas da lei ali no Monte Sinai. O importante é que esse encontro de Moisés com Deus aconteceu no Monte Sinai, que fica
em Midian, na Arábia Saudita, no deserto da Arábia. Isso nós vemos em Êxodo 3:1, né? É quando Jetro chega a Moisés, ainda lá no deserto, para poder saber com detalhes, com riqueza de detalhes, aquilo que Deus tinha feito através dele. E isso também nós vemos no livro de Gálatas. Olha uma coisa interessante. Às vezes nós lemos a Bíblia e não percebemos alguns detalhes, algumas nuances, depois de que de alguma forma quer Deus que a gente coloque os olhos e descubra aquilo ali. Porque na verdade esse versículo, esse capítulo de Gálatas, capítulo 4, dos versos de 23 a 26, o apóstolo Paulo diz exatamente onde é que fica o Monte Sinai. Vamos ler, vamos lá. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Nesse texto, Paulo está falando sobre Sara e Agar, onde Sara ele associa a Jerusalém, que é de cima, uma mulher espiritual, de onde vêm todas as nações do mundo, onde nós vimos também dela. Todas as nações do mundo vieram através de Sara. E a outra é Agar, que Paulo associa ao Monte Sinai. E diz onde é que fica esse Monte Sinai. O Monte Sinai, que é na Arábia. Então Paulo aí explicita onde fica verdadeiramente o Monte Sinai. E ele disse que fica na Arábia. Nesse trocadilho entre o Monte Sinai na Arábia, que é Agar, e Jerusalém, que é de cima, que é Sara, Paulo nos traz a luz de onde fica realmente o Monte Sinai. E a primeira pergunta que vocês podem fazer ou se fazer, por que então Israel continua mantendo o Monte Sinai na Península do Sinai, lá no Egito, como sendo o Monte Sinai e não aí? Um motivo nós já falamos, que é a questão de não terem acesso facilmente ao Monte Sinai da Arábia por não ter protocolos de visitação, por não ter uma aliança que permite tal coisa, como existe a aliança entre Israel e Egito, que já vem da década de 70 essa aliança, né? Então, por esse motivo é que o Monte Sinai da Península do Sinai, no Egito, que é colocado como Israel como sendo o verdadeiro Monte Sinai. E o outro fato que alguns rabinos que a gente conversa, que eu tive com eles, e inclusive você tem até vídeos aí no YouTube falando sobre isso, que o outro motivo é em função do turismo. Se Israel colocasse o Monte Sinai como sendo na Arábia, eles não teriam controle do turismo, ou seja, para poder ir no Monte Sinai da Arábia, teria que ir pela Arábia e não por Israel. Então, o recurso financeiro do turismo que vai ao Monte Sinai, quer seja por Egito, e esse valor fica para o Egito, quer seja por Israel, e esse valor fica para Israel, de tarifas, tributos e visitações, essas coisas, deixaria de existir, passaria a existir somente para a Arábia, e isso perderia. E assim a gente vê em muitos outros países em relação a muitas outras coisas no que diz respeito aos pontos turísticos, que são lutas, brigas a ponto de um país contra o outro em função de um ponto turístico pelas divisas financeiras, pelas questões financeiras que ali podem gerar. Então nós temos que nesse momento, eu acredito nisso, e inclusive acredito no que Paulo está falando aqui, que o Monte Sinai é na Arábia. Vamos a mais um tópico, por gentileza. Vamos lá. Olá, voltamos. Como nós falamos no início, nós temos que buscar nos locais que são tidos como turísticos, os locais que são apontados como local bíblico, evidências, fatos arqueológicos, históricos,
de estrutura que é encontrada, de pedaços de porcelana, que identifique aquele lugar como sendo um lugar que existiu comunidade tal ou civilização tal. Nós não temos lá no Monte Sinai, no Egito, lá na Península do Sinai, nenhum evento, nada que foi encontrado que identifique aquele Monte Sinai como sendo um Monte Sinai verdadeiro. Na verdade, o que a gente encontra lá é um monastério católico, onde existe ali padres, freiras e muitas outras pessoas da religiosidade do monastério, vivendo ali como sendo um Monte Sinai verdadeiro, mas isso é segundo a tradição. Todavia, no Monte Sinai da Arábia, nós temos algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, olha essa montanha que eu estou mostrando aí. Você vai ver que no topo da montanha ela está mais escura do que a parte mais abaixo. E essa parte mais escura já foram feitas pesquisas, análises, e é de queimadura, é um fogo que incendiou o topo desse monte. E a gente vê outra coisa nisso, é que foi feita escavação nesse topo, e esse queimar não veio de dentro, mas veio de fora. Um fogo que veio de fora incendiou o topo dessa montanha, fazendo com que sua parte interior ficasse igual ao resto da montanha, onde não tem ponto de fogo. Isso a gente pode ver muito na Bíblia, no que diz respeito ao capítulo 19, verso 18 de Êxodo, onde fala que o Senhor desceu sobre o Monte Sinai como labareda de fogo, e o monte incendiou. O topo do monte onde o Senhor se assentou incendiou, onde o Senhor colocou seus pés, incendiou e pegou fogo. E nesse topo, todo o topo está como se um grande fogo, um grande incêndio acontecesse somente ali em cima e pela parte de fora. Um outro ponto é essa pedra que vocês estão vendo aí, que é uma pedra que está rachada, e já foi feito estudos nessa pedra também. E tem algo interessante: além dela estar rachada, a pedra ela tem uma superfície lisa com pedras de rio, de tanto passar a água que aquela pedra ela se torna com a superfície lisa. E foi nesse lugar onde o povo, querendo água, pedindo água, clamando por água, pois está com sede, que Deus manda Moisés falar com a pedra, falar com a rocha, e Moisés, em momento de raiva, em momento de falta de fé, ele então fere a rocha, e a rocha se abre, se fende, e da rocha sai água. E essa rocha daí está desde aquela época, em função de estudos que tem sobre a idade dessa rocha, como testemunho daquilo que aconteceu e do que está registrado na Bíblia, onde Moisés fere a rocha, e a rocha então se abre e sai água dali. E essa rocha está aí como testemunho daquilo que aconteceu com Moisés, porque Deus não pode imputar o juízo a uma pessoa sem ter testemunho daquilo que a pessoa cometeu. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele foi com desobediência, e essa rocha está como testemunho. Outra coisa, e fazendo já entrelaçamento, é o que Jesus fala quando ele diz que se o povo se calar, as pedras falarão. E é isso que essa pedra está falando desde aquele momento até o momento do dia de hoje, falando que Moisés esteve ali, que houve um erro cometido por ele. Por esse erro que está a pedra falando desse testemunho, é que Moisés não entrou na terra prometida. Então nós temos aí, além disso, umas outras coisas também bastante interessantes. Por exemplo, nessa região foram encontrados em algumas rochas desenhos do menorá, aquele candelabro com 7 braços desenhados nas rochas. Foi encontrado também desenhos de animais, carneiros, bois, que eles utilizavam, novilhos, que eles utilizavam como sacrifício. Além disso, foi encontrado também nessa região altares, como os altares que os judeus, que os israelitas construíam,
o altar com 4 pontas, onde eles imolavam os animais para sacrificar em oferenda a Deus. Então, nesse local há um sítio arqueológico muito rico, apontando para ser o lugar mais possível de ser o local do Monte Sinai. Eu particularmente acredito nisso, acredito que seja aí. Tanto é que na última viagem, na viagem que eu fiz a Israel, eu não fiz muita questão de fazer o roteiro do Monte Sinai por esse motivo. Até porque se eu fosse, eu acho que eu não iria subir, passar a noite toda subindo, porque eles saem 9, 10 horas da noite e sobem para chegar 4h30 da manhã no topo desse monte do Egito para ver o pôr, ver o nascer do sol. E eu preferiria ficar embaixo vendo outras questões, inclusive no Mar Vermelho, que fica ali logo no monte mais embaixo. Eu creio, eu tendo a acreditar, se vocês me perguntarem onde é que eu morro, Sinai, para mim, eu diria que sim, é na Arábia, até porque eu tenho um respaldo de Paulo em Gálatas, no capítulo 4, que é lá no Monte Sinai verdadeiro. Essa foi a Paraxá de hoje. Agradeço pela participação, peço que no próximo sábado nós estejamos aqui, se Deus assim nos permitir, para fazer mais o estudo da Paraxá, porque esse é o dia do descanso, como está escrito em Gênesis, que terminou o Senhor de fazer todas as coisas no 7º dia e abençoou e descansou nesse dia. Esse dia é um dia abençoado, onde Deus descansou e nós descansamos estudando a palavra do Senhor, meditando a palavra do Senhor e se preparando de sábado em sábado, de 7 em 7 dias. Ou seja, são 6 dias que nós fazemos toda a criação, de domingo até sexta. E no sábado nós descansamos, assim como o Senhor fez, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Shavuot, Shalom, Shabbat Shalom. Até o próximo sábado, querendo Deus. Fique em paz.